Salve, salve, família vascaína, estamos chegando para mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal. Vamos falar hoje de goleiro, contratação de goleiro, uma questão que a gente não vinha cogitando, mas saiu essa informação e a gente vai confirmar e comentar aqui no canal. Lembrando que esse é o último vídeo, né, fora do nosso estúdio, um descanso que eu estou fazendo aqui no estado de Goiás. No próximo vídeo já estaremos de novo, né, fazendo o vídeo que vocês já estão acostumados, mas sempre lembrando que o que importa é a informação. Então likezão no vídeo para dar uma força para o nosso trabalho e se inscreve aí no nosso canal. Pois bem, a informação é de que o goleiro Keiler, que é reserva hoje do Vasco da Gama, não fica para 2025. Ele tem um empréstimo junto ao Internacional, cogitou-se em alguns momentos uma renovação, afinal o Inter não mostra interesse em contar com o goleiro, né? E não existe nenhuma cláusula no contrato que obrigue o Vasco a comprar ou algo do tipo. Então ele deve retornar agora ao Internacional no fim do ano. Por quê? Porque o Vasco considera que o salário do jogador é muito alto para uma renovação, principalmente se tratando de um reserva, né? E a gente tem na nossa titularidade um goleiro que se mantém há muito tempo, né? Há pelo menos 2 temporadas jogando em alto nível, nenhuma lesão, cartões dificilmente, aliás nunca ficou, né? Léo Jardim nunca ficou suspenso pela questão dos cartões. Perdão. A única vez que o Keiler jogou foi no início do ano, quando o Vasco estava fazendo pré-temporada no Uruguai, e aí ele jogou 2 partidas pelo Campeonato Carioca, né, com os meninos da base. Então a gente pouco viu também do Keiler para fazer uma avaliação, se compensa, se não compensa. Fato é que o Vasco entendeu que o salário do jogador é um empecilho para ter uma renovação. Por isso, né, informação, o Vasco vai ao mercado buscar um goleiro reserva, tá? A gente tem ainda os meninos da base, o Felipe Gabriel e o Pablo, que, né, vão aí ganhando experiência, vão sendo relacionados para alguns jogos, vão treinando entre os profissionais, mas ainda muito crus, né, para poder jogar em uma Série A, uma Copa, alguma coisa nesse sentido. E temos também o Alexander, lembra dele, que está voltando de empréstimo, tem vínculo com o Vasco até o ano que vem, mas a informação é que ele deve ser emprestado novamente. Essa informação do Globo Esporte é a informação do Keiler trazido pelo Na Torcida Vascaínos. Então, assim, é mais um jogador que sai, que abre uma vaga na folha salarial, e dizem que o salário dele é alto, e abre espaço aí para novas contratações, né? Não dá para dizer que a gente vai sentir saudade do Keiler, porque, como eu disse, ele mal jogou, né? Mas é importante você ter sim um goleiro reserva responsa, porque pode acontecer em algum momento o Léo Jardim tomar 3 amarelos e o próximo jogo ser um jogo importante, ou Deus livre guarde, né, ter algum problema de lesão, enfim. Porque tecnicamente a gente sabe que o Léo Jardim se mantém firme na titularidade do Vasco. Eu, pelo menos, não tenho nada para reclamar, né? Vamos ver como que o Vasco vai fazer nessa busca aí. Mais uma resposta que o Pedrinho vai nos dar, né? Essa janela de início do ano agora tem que buscar também um goleiro reserva. Devem buscar zagueiros, imagino eu, né? Não é possível que a gente vai apenas apostar nos meninos da base e em quem já tem contrato, que é Maicon, Léo Pelé, João Vitor e os meninos da base, né? O Rojas volta agora para o River Plate. Deve contratar também pontas, não só pelas lesões de Adson e DVD, mas porque eu acho que a gente precisa de jogadores mais decisivos, né? A gente tem que ter ponta que faz gol, que dá assistência, que decida jogos para o time do Vasco. A gente pode considerar também volante, reserva para o Verratti, enfim, tem algumas posições pontuais que a gente precisa se reforçar. Falei isso no vídeo de ontem, né, que o Vasco tem uma espinha dorsal e a análise da diretoria é que irá trazer alguns reforços pontuais, e é a forma que eu gosto de ver o time trabalhando. Sempre manter uma base, não ficar naquela de mudar tudo, porque senão todo ano você começa um trabalho do zero e aí é difícil você colher frutos com isso. Você tem que manter uma base e ir reforçando e melhorando esse time temporada a temporada. Bom, nesta quinta-feira termina o nosso
o nosso descanso de data FIFA, né? Essa data FIFA que, enfim, é importante para os clubes que têm jogadores convocados não ficarem sem seus atletas, né? Mas, enfim, no Brasil ainda não funcionou muito bem, porque às vezes a data FIFA termina quarta e o time joga na quinta, então seu jogador não tem nem 24 horas de descanso. Mas vai terminar essa data FIFA e quinta-feira o Vasco volta a campo contra o Internacional, uma partida importante, né, para vários sentidos. A gente vê que a galera de baixo começa a querer encostar e o Vasco está com 43, então faltam 2 pontos, uma vitóriazinha para a gente se livrar de vez matematicamente de qualquer risco, evitar traumas, evitar desgaste, né, de estresse com isso, com o torcedor mesmo, que obviamente você, vamos tudo ficar impacientes se o time não somar logo esses pontos. E também para a parte de cima, né? A gente matematicamente também ainda tem chance sim de chegar à Libertadores da América, né? A fase pré, né, que a gente chama, mas são as fases preliminares ali. E para isso a gente tem que vencer os jogos em casa. Como o jogo quinta-feira contra o Internacional é em São Januário, é um jogo que a gente tem, odeio essa palavra, mas a gente tem a obrigação, se a gente quer realmente pensar num algo a mais e olhar para cima na tabela de classificação, né? Um empate não é um bom resultado, acaba que para a questão do rebaixamento você soma mais um pontinho, vai a 44, mas não é isso que a gente está pensando, né? Eu, pelo menos, enquanto tiver chance matemática, eu quero ver o time brigando até o último minuto por essa vaga na pré-Libertadores, porque pelo visto sul-americano a gente está praticamente garantido, com muitas chances de voltar às competições internacionais. Eu sempre lembro, a última vez foi 2020, e lá se vão 4 anos, né? Ano que vem completaria 5 anos sem disputar uma competição internacional, e isso é inadmissível, né? Por mais que às vezes você não vença as competições, o mínimo que você tem que fazer, as competições internacionais, o mínimo que você tem que fazer é disputá-las, é brigar para chegar cada vez mais longe, porque é isso que vai fazer você chegar ao título em algum momento, não é isso? Bom, família, é isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer muito todo mundo que está assistindo os vídeos, mesmo não estando no cenário ideal, não estando aqui com os nossos recursos principais, mas é um descanso que a gente merece, né? A gente não tem descanso, a gente trabalha simplesmente todo dia, de segunda a segunda, né? A famosa escala 7x0, não é isso? Então é um descansozinho de 4 dias que eu tirei aqui para engatar agora até o fim do ano, beleza? Tamo junto então. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no nosso canal. A gente se vê para mais informações na sequência dessa semana e até lá.